professora, eu queria que a senhora fizesse uma retomada geral de como surgiu a ideia do e-book, então, para analisar a cobertura midiática da tragédia na Kiss. A ideia do e-book, ela nasceu com discussões dentro do grupo de pesquisa Comunicação, Identidades e Fronteiras. Imediatamente após o retorno às aulas, em março do ano passado, ano 2013, era inevitável o tema da tragédia. E principalmente para nós, um grupo constituído por pesquisadores de mídia e jornalismo, era muito frequente reparos e análises, considerações sobre como a cobertura havia sido realizada. E nós não somos especialistas no tema das tragédias humanas, nós não é assim, um objeto que se ponha para nós como prioritário. Mas a preocupação era muito grande. E aí nós decidimos preparar um conjunto de alguns trabalhos para comentar no Interconsul, que se realizaria na Unisc Santa Cruz do Sul, em maio, final de maio. Produzimos 3 textos, com diferentes abordagens daquela situação. Um texto tratava da cobertura de televisão, essa cobertura local que acabou direcionando a cobertura nacional de televisão aberta, produzida pela RBS TV de Santa Maria. Isso então produziu um estudo coordenado pelo professor Edileuson Almeida, que aqui é professor da Federal de Roraima e aqui é nosso aluno de doutorado. Um segundo estudo também por um aluno de doutorado, que é o Carlos Aureliana, junto com a nossa bolsista de estágio pós-doutoral, Aline Isabel Guimarães, se deteve nesse caráter trágico e como se pode narrar isso. Quais são os limites dessa narração? E um terceiro estudo, a gente tentou avaliar um pouco, foi também a outra bolsista de estágio pós-doutoral, Aline Dalmolin, junto comigo, a gente tentou avaliar um pouco como é que se dá a cobertura nessa situação das redes de comunicação. Como é que a informação se processa e como é que ela é distribuída. Porque nós temos uma situação muito especial em Santa Maria, que é de ter várias emissoras televisivas locais, 2 diários impressos, um grande número de emissoras de rádio AM e FM. A grande presença de estudantes favorece que as redes sociais sejam amplamente utilizadas e estiveram ao dispor dos familiares e dos profissionais de mídia. Então isso nos deu uma inserção especial. E então fizemos esses trabalhos, comunicamos no Interconsul, depois a gente comunicou novamente na Intercom Nacional em Manaus, e nesses lugares a gente ia conversando com as pessoas e fomos conhecendo outros trabalhos realizados por outros pesquisadores de diferentes partes do Brasil, e um pesquisador que reside nos Estados Unidos e uma outra que reside na Argentina. E acabou que finalizamos o projeto, nós tínhamos cerca de 10 textos. Nós não tínhamos recurso financeiro para produzir o livro impresso, porque esse nosso projeto ele não existe como um projeto formal, ele não foi registrado como um projeto formal, nós não chegamos a concorrer a nenhum tipo de edital para ter financiamento das atividades de produção de um livro. E aí a saída que nós encontramos, que é a que estava nos nossos meios, foi a produção do e-book. Porque aí nós tínhamos equipe de gente que entende um pouco de editoração gráfica, de produção do e-book, de produzir as fotografias, de tratar os textos, de revisar os originais. Isso tudo foi feito pelo grupo. E à medida que a data, aí marcamos a data do primeiro ano da tragédia, e à medida que essa data se aproximava, e a gente insistia com os autores para a finalização das suas versões, daqueles que já haviam produzido para eventos que teriam que revisar, e aqueles que foram convidados especialmente em função de que tinham teses, dissertações no tema. À medida que isso se aproximava, a gente também ia conhecendo alguns outros trabalhos produzidos por outros pesquisadores e comunicados em eventos. Disso resultou então um livro com 16 textos diferentes, e de 6 estados brasileiros, ademais desses 2 estrangeiros, e mais um preâmbulo, nos deu um livro de 404 páginas que se encontra distribuído na rede, ele está no site que é o nome do grupo, que é o blog do grupo, que é Comunicação e Identidades, sem tio e sem acento, comunicação e identidades.wordpress.
Ele está ali disponível para download, para conhecimento de todos. E uma outra facilidade que o e-book nos deu foi a incorporação de fotografias coloridas. Então, o livro, ele se apoia em documentação fotográfica. Ele tem 3 partes. Há uma primeira parte em que nós apresentamos cinco textos que tratam dessas mídias mais formais, desse aspecto midiático mais formalizado. Há uma segunda parte que trata das redes sociais, da mobilização que essas redes proporcionaram. E um terceiro que vai um pouco além disso e remete a especulações, a reflexões sobre o caráter biopolítico da tragédia, né, e os limites da narração nessas condições. Professora, no contato com tanto no Intercom Sul quanto no Intercom Nacional, no contato com outros pesquisadores que não estiveram diretamente envolvidos na tragédia, como é o caso de quem mora em Santa Maria, o que foi visto de diferente na abordagem de pesquisa de cada um deles? O que deu para sentir de santamariense na pesquisa de vocês, de cada um de vocês, e no deles? É muito difícil. Santamarienses, desses 29 autores, eu creio que há 2 ou 3. Eu não fiz essa contabilidade exatamente. Que residem em Santa Maria há mais gente, há cerca de 10 dos 29. Santamarienses são poucos. Há um pesquisador do Rio de Janeiro que faz uma comparação com outro incêndio que houve 52 anos atrás, que vitimou 500 pessoas, havia crianças, inclusive, que foi o do Grande Circo norte-americano. Né? Há esse outro pesquisador que reside nos Estados Unidos, que junto com uma doutoranda da URGS, que é professora em Pelotas, que analisou a primeira semana, os tweets da primeira semana, e como esses tweets alimentaram o jornalismo impresso, né, e pautaram esse jornalismo impresso. Há uma outra pesquisadora também de Niterói, né, que se deteve em analisar como é que é possível relatar a dor. Há um outro pesquisador da Unicinos, que também atua na Unifra, o professor Antônio Fausto Neto, junto com a Laura Fabrício e a Nayara Vasconcelos, que produziram um conjunto, através da análise de um conjunto de fotos sobre as manifestações no Tapume. Né, eles analisaram que estratégias discursivas estavam ali presentes. Então, há uma variedade muito grande de abordagens. Há outro estudo que trata da questão da cobertura internacional. Como é que a comunidade local se relacionou e como os profissionais daqui alimentaram a produção de notícias e de imagens que circularam em jornais do mundo inteiro. Então, isso tudo demonstra a característica multicultural de Santa Maria, né? O domínio de um segundo idioma por grande parte dos seus habitantes, o domínio ou a prática de um segundo idioma por grande parte dos seus habitantes, e essa facilidade de relacionamento numa situação extrema como foi a relatar a tragédia. Né? Então, nesse sentido, eu não sei dizer se há algum estudo dentre os 16, com o preâmbulo são 17, que seja o foco de Santa Maria sobre a tragédia. Eu não tenho dificuldade de ver as coisas sob esse prisma. Talvez uma outra pessoa faça essa leitura. A mim, me parece assim que apareceu muito essa condição da mediatização do acontecimento. Né? O midiático produzindo as leituras. E aí o pesquisador fazendo reparos, né? Sistematizando, enquadrando, tentando localizar até que ponto, né, a estrutura de rede favoreceu ou até que ponto ela limitou o noticiário. Nessa narrativa, nessa construção narrativa sobre a tragédia, professorada, o que ficou mais evidente? É difícil dizer, são textos tão diferentes. A própria sistematização que nós fizemos em 3 partes, ele é bastante arbitrário. Alguns textos são relatados, são feitos em primeira pessoa. Né? São feitos por pesquisadores que têm um treinamento científico, mas são em primeira pessoa. Alguns são feitos por trios, há 2 textos feitos por trios de pesquisadores, outros são feitos por duplas, outros são individuais. Né? E a gente espera, né, que
que a leitura do que é o livro parta de quem o faça, de quem a faça, né? Para ver se numa futura edição impressa, caso ela ocorra, a gente poder fazer um pós-fácil incorporando isso. Porque também foi bastante difícil para os pesquisadores. A gente teve que vencer muita limitação. Quando nós fizemos os primeiros 3 textos, foi difícil. Nós fizemos os 3 textos que comunicamos em maio, em Santa Cruz do Sul, porque é a única coisa que nós sabemos fazer. Nós profissionalmente a nossa prática do dia a dia é conversar com os alunos, é formar alunos e é investigar. Então, o melhor que nós podíamos fazer era investigar. Muita gente achava que não era o momento, que teríamos que esperar 1 ano. E nós entendemos que não é possível esperar. Porque a tragédia, assim como ela vem lá dos gregos, é uma tentativa de narrar o horror. Então, nós estamos muito habituados a assistir narrativas do horror dos outros, como é o caso, por exemplo, do Holocausto, né? Que com muita frequência a gente vai aos cinemas e tem na televisão aquelas narrativas. Agora, o nosso horror, o nosso estranhamento, a dilaceração que nós padecemos esses meses, nós temos que refletir sobre isso e sobre a maneira através da qual nós abordamos essa nossa dor. Esse é um trabalho nosso, né? E nesse sentido, a gente esperar que outros o fizessem, a mim era mais constrangedor que fazer, talvez, uma análise equivocada. Por isso que nós nos atiramos, né? E conseguimos finalizar. A gente não tinha certeza se conseguiria chegar com esse produto na data do 1º ano. Na aceitação do congresso, professora Ada, na conversa com os pais e com os próprios jornalistas que foram fruto da análise, como é que foi essa recepção? A nossa recepção foi bastante positiva, né? Dentro das limitações que a situação se proporciona, porque ninguém se regozija fazendo essas coisas. Nenhum de nós tem satisfação de dizer que escreveu esses textos. São textos que nós fazemos por dever de ofício. Assim como os jornalistas fizeram seus relatos por dever de ofício, nós investigamos a prática dos nossos colegas por dever de ofício. Porque achamos que eles necessitam, né, de um reconhecimento do seu tremendo esforço. A nossa avaliação é que a prática da imprensa, de uma maneira geral, foi extremamente esforçada e corroborou para o bom andamento dos trabalhos. De uma maneira geral. Há situações equivocadas, como o próprio livro relata, né? Há limites, né? Há deficiências, e a gente entende que é nosso dever também apontar isso aí. Da parte da associação, foi bastante positiva, nós já havíamos submetido a proposta à assembleia deles, né? E por felicidade, né? Porque também era uma expectativa muito grande nossa, o trabalho foi compreendido como um esforço de auxílio, de apoio a esses pais e esses familiares que se debatem na busca por justiça.